Moçambique Digital. Saudações, seja bem-vindo ao programa Moçambique Digital. Para nós é um prazer e com certeza é um privilégio poder contar com a sua companhia para juntos falarmos sobre ciência, tecnologia e inovação. Hoje não vai ser diferente, vamos falar um pouco sobre as tarifas de internet. Há bem pouco tempo nós tivemos especulações de uma mudança, de uma subida tarifária no preço da internet e é disso que nós vamos falar hoje e contamos em estúdio com o Sérgio Cossa, que é o nosso convidado residente aqui no Moçambique Digital e que nos fala muito sobre a questão da internet. Seja bem-vindo ao nosso programa, é para nós um prazer poder contar consigo. Muito obrigado. Eu que agradeço por me terem aqui na televisão de Moçambique. Por agora, vamos às notícias que nós preparamos para si. A Autoridade Reguladora das Comunicações e o Instituto Nacional de Estatística apresentaram no ano passado em Maputo os resultados do inquérito sobre a utilização de serviços de telecomunicações, qualidade dos serviços, com destaque para o capítulo da avaliação da percepção dos consumidores sobre os serviços prestados pelas operadoras de telefonia móvel aos utilizadores dos serviços de telecomunicações no país. A expansão da telefonia móvel tende a ganhar espaço no país. As operadoras estão a expandir-se para as zonas recônditas, mas é a Movitel que detém o maior número de usuários. Dos 16 milhões de cartões ativos e registados no Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique, 56% são da Movitel. A Vodacom ocupa 42% dos usuários e, por fim, a TMCL, que tem 1,2% da cota do mercado. Neste momento, pelos indicadores, pela estatística que nós tivemos, foi notória que a operadora, a Vodacom, tem maior predominância na zona urbana, principalmente na zona sul, e a Movitel tem maior cobertura e maior utilizadores na zona rural e também na zona centro e norte. E também a conclusão que chegamos é que em Moçambique há maior utilização também dos serviços de pagamentos móveis, serviços financeiros, aquilo que é chamado Imola, Mcash e M-Pesa, e nós notamos com satisfação que estamos a dar a nossa contribuição para a inclusão financeira. Outra conclusão a que chegamos com esse inquérito é que os maiores utilizadores do serviço de dados são jovens e isso vai fazer com que nós reforcemos a nossa atuação regulatória, a nossa campanha junto dos operadores para que dêamos mais atenção à juventude. Como sabe, o nosso país tem um grande índice de desemprego, os jovens não têm emprego, mas esses são os maiores consumidores desses serviços. Dando emprego a esses jovens, haverá maior utilização desses serviços e maior rentabilização da economia. Moçambique é dos países que tem menos utilizadores da internet na região austral de África. Nós tínhamos um desafio de termos 2 milhões, mas neste momento temos 6 milhões de moçambicanos contra os 2 milhões previstos. Agora, que ainda temos um potencial de cerca de se subtrairmos a 6 milhões dos 30, estamos a falar mais ou menos 22 milhões de moçambicanos ainda não têm acesso à internet. A razão dessa redução do acesso, existem vários fatores. O nosso país tem maioritariamente mulheres e a maioria delas estão desempregadas. E nós acreditamos que o setor informal também
podia contribuir para o uso das tecnologias de informação e comunicação, do acesso à internet. O que tem que se fazer é, primeiro, garantir a resolução do problema da demanda. Os dispositivos têm que ser acessíveis, acompanhado com os custos acessíveis, para que o trabalho, o esforço que o Estado moçambicano, que o governo, os operadores estão a fazer na expansão da rede de telecomunicações à escala nacional tenham o efeito desejado, que é aquilo que se chama usabilidade e acessibilidade dos serviços disponíveis. O governo promete analisar os problemas de gestão da chamada por parte das operadoras de telefonia móvel, do custo das chamadas e da internet. O desafio que nós temos em termos de estatística e cobertura, nós acreditamos que resolvemos o problema da oferta, que é a expansão das redes de serviços de telecomunicações à escala nacional. A nossa maior preocupação agora, em termos de desafio, é resolver o problema da demanda. Temos que criar condições que os dispositivos estejam acessíveis e o custo dos serviços das comunicações também sejam acessíveis, para que haja um uso efetivo dos serviços que correm sobre as redes de telecomunicações. É um inquérito do Instituto Nacional de Comunicações de Moçambique, em parceria com o Instituto Nacional de Estatística, sobre a utilização dos serviços de telecomunicações, com destaque para o capítulo da avaliação da percepção dos consumidores sobre a qualidade dos serviços prestados pelas operadoras de telefonia móvel, entre outros aspectos relevantes. Moçambique Digital. Moçambique Digital. Estamos no nosso espaço de entrevista, como já havíamos adiantado, falaremos hoje sobre tarifas de internet. E porque nós queremos trazer alguém que percebe melhor sobre a internet, sobre governança da internet, que é um tema que nós falamos bastante. Trazemos em estúdio Sérgio Costa, que nos vai falar um pouco sobre o impacto, sobre aquilo que se espera em relação a estes, por exemplo, estes países que preferem adotar novas tarifas de internet. Mais uma vez, seja bem-vindo. Há bem pouco tempo foi notícia que surgiram especulações de uma subida do preço da internet, pelo menos em Moçambique. Neste âmbito, nós sempre falamos da questão da governança. Associando à governança, o que é que se pode dizer em relação a esta subida? Bem, mais uma vez, muito obrigado. Bem, no âmbito da Escola de Governança de Internet, esta é uma das matérias que temos estudado e temos ensinado naquilo que diz a respeito à regulação, não é? Isto tem a ver com a regulação. Nesse caso, o nosso regulador é que tem o direito de regular e definir aquilo que são tarifas entre os máximos e os mínimos devem ser praticados. Realmente, segundo as experiências que nós temos, nós somos um país do continente africano, não é? Os nossos outros países africanos também apresentam desafios similares, só que, felizmente ou infelizmente, temos o mesmo desafio, mas condições econômicas diferentes, não é? O que quero dizer com isso? É real que os preços mudem, sim, mas é importante que se olhe a realidade. Exato. Não é? É importante que se olhe a realidade. Eu iniciaria por dizer que a internet a nível mundial tornou-se um direito e não um bem de luxo ou serviços de luxo. Então precisamos olhar a internet como
como um direito social, como direito à saúde, à educação. Aliás, o nosso país é signatário de um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Estou a falar do Objetivo 4, que define a educação para todos, que deve ser acessível, não é? De forma igualitária. E de forma igualitária. E a internet é um meio que faz parte da educação. É um meio que em parte, resolve problemas sociais dos nossos cidadãos. Então, os reguladores, estou a falar no âmbito do continente, em função da nossa experiência na Escola de Governança de Internet, a União Africana em si, através do projeto PRIDA, criou aquilo que são estudos e incentivos em pesquisa para desenvolver aquilo que é uma cultura saudável na regulação dos serviços de acesso à internet e serviços de dados, para realmente criar este clima saudável nos próprios países e criar condições que todo cidadão tenha direito a estes serviços, não é? Aos serviços sociais que são a internet. Lembrar que o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas vai até 2030. Então, precisamos trabalhar para ver até que ponto como vamos garantir estes serviços sociais, que é o acesso à internet, à educação, através da própria regulação, não é? Exato. Então, é mais ou menos isso que eu tenho. É um desafio, somos países diferentes, temos economias diferentes. Recomenda-se que as regulações sejam feitas olhando para o utilizador final, Exato. que é o cidadão, não é? Recomenda-se que se olhe o desempenho econômico do país. Não precisamos nos comparar. Há muitos que comparam as tarifas do nosso país com os outros e dizem que estamos em quarto, segundo ou quinto. Há quem diz que estamos com preços baixos. São preços baixos em relação ao quê? É preciso olhar para o desempenho econômico de cada país. Estou a falar do PIB, não é? O índice de preço ao consumidor. Estes são fatores determinantes para determinar aquilo que é o preço ao consumidor. O preço deve ser definido para que o utilizador aceda aos serviços de internet. Ok. Eu peço que mantenha o seu fio de pensamento, porque assim, o regulador, no caso, o nosso regulador é o INCM, que apareceu publicamente a dizer que esta informação não constitui verdade, que há novos preços. Por que acha que surgiu uma especulação vamos lá, de entrada em vigor no mercado moçambicano de uma nova tabela de preços para as operadoras, para as principais operadoras de telefonia móvel? Bem, eu não sei se percebi bem. Pela percepção que eu tive, fiquei um pouco atento para perceber o assunto, o que o regulador traz é a fixação de limites máximos e mínimos. E quais seriam? Se me permitir, não gostaria de falar de valores, não é? De máximos e mínimos para os serviços. E me parece que esses máximos e mínimos já haviam sido acordados, se não estou errado, só que os operadores não os praticavam. Não os praticavam porque não posso explicar, mas se não os praticavam, na qualidade de regulador, o que é que fez? O que é que fez durante esse tempo para que não praticassem estes limites mínimos e máximos? Me parece que os limites mínimos e máximos que o regulador está a levantar aparentemente vão fazer com que
os preços, quer dizer, os operadores cumpram aquilo que é a regra estabelecida pelo regulador. E na minha análise, este cumprimento traz uma mudança em irem se posicionar no mínimo que eles praticavam, no mínimo legal, que comparando com o mínimo que eles praticavam, eles estavam abaixo. Vamos imaginar uma situação hipotética. Vamos imaginar que o regulador coloca no mercado um novo tarifário. Sim. Os máximos e mínimos já predefinidos e que já existiam, como aliás eu disse, mas que não eram praticados. Quais seriam as consequências ou o impacto que isto poderia trazer no seio do utilizador final, por exemplo? Certo. Na minha análise... Os operadores, correto. Na minha análise, me parece que os operadores vão ter que se conformar às tarifas reguladas. Exato. E serão obrigados realmente a subir os mínimos que eles praticavam para se conformar com a legalidade. Isso implica para o utilizador final o aumento, não é? O aumento do custo para aceder aos serviços. Esta é a minha análise, não é? Precisamos ser claros nesta matéria. E se se os serviços ficam mais caros para o utilizador final, como teria dito anteriormente, os custos anteriores que eram praticados, mesmo assim, não eram sustentáveis. Não eram sustentáveis, tendo em conta o índice do preço ao consumidor que o nosso país tem. O nosso desempenho econômico não justifica os custos atuais, sem falar de ajustes, não é? que nós praticamos. Não justificam. Então, um cidadão, acredito que não está em condições de sacrificar 1/3 do seu salário para custear serviços de acesso à internet ou a dados, se ainda tem a preocupação de usar 1/3 do seu salário para se alimentar ou para outras necessidades mais essenciais. Então, se realmente for verdade, vai encarecer os custos. E, em parte, isto vai trazer aquilo que é o eliminar de iniciativas financiadas no país. Estou a falar de um projeto financiado pelo Banco Mundial. Exato. Sobre a aceleração digital. Então, um projeto sobre a aceleração digital, poderia até adiantar, este é um projeto que está a ser conduzido pelo Ministério dos Transportes e Comunicações, onde o regulador faz parte, e o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia, não é? Incluindo as suas instituições tuteladas. Estou a falar do INTIC, mais o INAS, não é? Então, este projeto de aceleração digital realmente poderá não encontrar condições saudáveis para realmente acelerar as iniciativas digitais do país. Exato. Por quê? Porque esta iniciativa de aceleração digital visa, no final, beneficiar o utilizador, não é? Que é aquela mamã que está no campo a vender tomate e a usar o sistema móvel financeiro, não é? Que já lhe garantia aquilo que chamamos de inclusão financeira. Aquele estudante que conseguia pesquisar para resolver assuntos da sua escola, ou da sua universidade, ou da sua pesquisa, não vai conseguir ter a capacidade para comprar aquilo que são os megas ou os gigas para poder navegar e concluir as suas pesquisas com mais facilidade. Exato. Isto estaremos a comprometer aquilo que são iniciativas de inclusão digital. Mas antes de chegarmos aí na inclusão digital, exato, eu gostava que, no seu entender, como é que caracteriza a qualidade da internet, pelo menos para Moçambique? Bom, esse é um outro aspecto
é um outro aspecto que é fruto daquilo que chamamos de conectividade significativa. A qualidade não é das melhores, não é significativa, não é das melhores, não é? Nós ainda lutamos com problemas sérios de uma qualidade desejável de internet, de uma qualidade significativa da nossa ligação para nos dar acesso à internet. E acho que é um grande desafio para o regulador do setor das TICs olhar na forma de como poder fazer a monitoria daquilo que é a conectividade significativa, de modo que o utilizador final realmente usufrua de serviços de qualidade em função daquilo que paga, não é? Mas assim, uma pergunta provocativa, não seria uma forma encontrada, esta nossa qualidade de internet, não seria uma forma encontrada pelo regulador para que haja inclusão digital por parte do cidadão? Não percebi o aumento dos preços? Não, falo em relação a esta qualidade, Sim. que ainda está aquém, como disse, do desejado. Sim. Não seria uma estratégia do regulador para que mais usuários ou mais cidadãos moçambicanos tenham acesso à internet? Bom, não sei. Será que se realmente os custos forem mais elevados, vamos ter mais qualidade? Não sei. Não posso precisar. Não é? Não posso precisar. É uma hipótese. Ainda não temos certeza, mas eu acho que, mesmo nas condições em que nós estamos, deveria existir um princípio de monitoria da qualidade dos serviços que são providenciados. E já agora, falando da inclusão digital, o governo moçambicano tem estado anualmente a investir, mas a fazer investimentos muito altos para garantir a inclusão digital. Prova disso são as praças digitais, por exemplo, que é uma forma de garantir que o cidadão e todos aqueles interessados em ter acesso à informação usando as plataformas digitais possam ter de forma gratuita. Correto. Agora, quais são as estratégias, na sua opinião, que poderiam ser trazidas por parte do governo para garantir uma estabilidade em termos de preço de internet, ou estabilizar essa questão das tarifas cobradas para a internet? Muito obrigado, Éder, por essa questão que apresenta. Mas me permita primeiro dizer que esta iniciativa das praças digitais é muito louvável. Só que, infelizmente, abrange as capitais, na maioria as capitais provinciais, não é? Nas metrópoles, como se diz, onde temos os municípios, as cidades, aí sim. Nós precisamos falar de inclusão digital estando lá na localidade, onde há problemas de acessibilidade, onde não temos infraestrutura, não é? Eu me sentiria bem se conseguíssemos reduzir o problema da acessibilidade naquelas localidades que não temos infraestruturas, porque é onde é visível a exclusão social para o acesso a serviços de dados de internet. Agora, indo para a questão que me apresenta, que estratégias o governo, através dos reguladores, podem adotar como forma de minimizar os preços? Já em 2014, o país já teve a oportunidade de receber subsídios nossos. Digo nossos porque, em parte, fiz a minha participação na coordenação adjunta naquilo que era Moçambique Coligação A4AI, que é uma organização que sentava e discutia estratégias de tornar a internet mais acessível. Estou a falar de uma iniciativa da World Wide Web Foundation, na altura, que tinha lá um projeto e o nosso país foi abrangido e nós estivemos em frente disso. Há 3 saídas fundamentais que podem ajudar a minimizar os preços.
A primeira que nós identificamos, qual é que foi? Aquilo que chamamos de partilha de infraestrutura. A partilha de infraestrutura obriga que, aliás, até ajudamos a criar aquilo que é um documento sobre estratégia de partilha de infraestrutura. Entregamos isso ao regulador INCM para ver se poderia pôr em prática. Em que consiste a partilha de infraestrutura? A partilha de infraestrutura consiste em todos os operadores usarem a mesma infraestrutura, ao invés de cada operador investir na sua infraestrutura sozinha, que acaba sendo muito cara. Que, aliás, já acontece. Exatamente. Temos 3 torres próximas. Por quê? Todos estão a investir, estão a criar uma redundância e podiam usar uma torre e minimizar os custos das outras 2 torres e aquele investimento ser aplicado naquelas localidades que eu falei anteriormente. Exato. E a segunda? Bom, ainda falando dessa partilha de infraestrutura, ao partilhar a infraestrutura minimiza o custo de investimento. Exato. Naturalmente, o retorno de investimento vai acontecer, mas não numa proporção muito elevada, porque é uma infraestrutura partilhada. Fora dessa opção, a segunda, nós propusemos uma equipa sobre taxas, não é? Exato. Incluímos até a autoridade tributária, fazia parte dessa equipe, em que nós propunhamos que, olha, a autoridade tributária pode reduzir as taxas de importação da infraestrutura ligada às telecomunicações para minimizar os custos e talvez incentivando o investimento aos operadores. Os operadores, sim. Para além da infraestrutura, incentivávamos que o custo de um computador também tivesse uma baixa taxa ao importar. Para além do computador, falaria de um smartphone. Para termos uma internet significativa, uma internet com qualidade, lá na localidade, podemos usar um smartphone. Exato. Se a nossa avó, a nossa mamã tem um smartphone, vai usufruir dos serviços que nós temos aqui na capital. E nós estamos a criar a inclusão. Então, para tal, precisamos que o telemóvel, este tablet, seja acessível para o utilizador final. Esta era uma estratégia, não é? Para criar a inclusão. E outra terceira, que é a mais científica, só mesmo para finalizar, recomendávamos que o país fizesse pesquisas no setor das TICs, que é para perceber o pulsar dos indicadores das TICs, de modo a definir políticas que possam garantir esta inclusão. Espero ter esclarecido isso, mas desde 2004 estamos sempre a falar desses assuntos. O importante é que o governo, quem de direito, através das autoridades reguladoras, quer das TICs ou telecomunicações, olhem para essas estratégias e tirem proveito. Há países que tiraram proveito dessas estratégias e estão com preços acessíveis. E nós nos comparamos com eles sem tomar nenhuma estratégia. À medida que o tempo vai passando, a tabela de taxas na autoridade tributária nunca sofreu revisão para baixar os preços desses dispositivos, dessa infraestrutura de telecomunicações, para incentivar os operadores e criar apetites de adquirir um smartphone pelo utilizador final. E o que é que vai acontecer? É o que esperamos. Então, com estas medidas, os preços para o utilizador final naturalmente vão baixar, porque o investimento feito pelos operadores também foi baixo. Nunca vão procurar um retorno de investimento alto se não investiram alto. Esta é a minha percepção. Então, há uma extrema necessidade de se olhar para uma regulação justa e saudável.
É hora de tirar dúvidas e nós hoje trazemos um termo interessante. Trazemos o termo largura de banda. Sérgio, o que é que seria, na sua opinião, de forma sintética, de forma simples? Muito obrigado. Exato. Muito obrigado. Trouxe esta sugestão e veio a calhar com a preocupação. Exato. Porque fala-se do aumento do custo de acesso a dados de internet. E tudo isto reflete-se na largura de banda. A largura de banda, eu diria que é uma medição da capacidade de dados no meio de transmissão de rede. Esta rede poderia ser dentro de um escritório, poderia ser numa cidade, não é? Poderia ser uma rede nacional, poderia ser através de fibras, não é? Poderia ser uma rede internacional através da fibra internacional marinha, né? Como temos 3 fibras no país, mas poderia ser através da infraestrutura de satélite, através do segmento espacial. É por onde a largura de banda passa. Esta largura de banda é medida por bits por segundo, não é? Poderia ser megabits por segundo, assim como poderia ser gigabits por segundo. Então, quanto maior for a largura de banda, isso significa que em curto espaço de tempo, naquela rede, eu vou fazer transitar maior quantidade de informação em curto espaço de tempo. E maior é o número de utilizadores. E maior, claro, e o maior é o número de utilizadores. E todos os serviços com uma maior largura de banda automaticamente preconizam uma qualidade desejável de internet, aquilo que chamamos de banda larga, não é? É isso. Toda a maior capacidade representa uma conexão significativa, aquilo que em inglês chamam de meaningful connection. Então é mais ou menos isso. Nós queremos que a sua pesquisa continue na internet, por isso mesmo é que criamos o espaço Sugestão de Navegação, onde o nosso convidado tem então a oportunidade de sugerir a si, caro telespectador, que gosta de pesquisar, surfar pela internet. Qual seria a sugestão que poderia recomendar aos nossos telespectadores para que possam ter mais informação? Bom, eu vou apresentar, se me permitir, 2 sugestões. De forma rápida. A primeira, temos www.prida.africa. Vamos encontrar lá tudo o que são iniciativas sobre a regulação das telecomunicações, o que estávamos a falar aqui, mas também poderia falar do www.au de União Africana.int. Tá certo. E o que é que nós podemos encontrar? Bom, encontramos lá também todas as iniciativas sobre o continente africano, sobre a regulação, não é? Proposta para os países membros e algumas pesquisas feitas e todos os projetos ligados à área de telecomunicações para o continente africano. Sérgio Cossa, muito obrigado por receber o nosso convite. Esperamos contar consigo mais vezes para iniciativas como esta, quem sabe melhores. Muito obrigado, Éder. Eu é que agradeço pelo espaço e pelo tempo me disponibilizado. E esta foi a nossa conversa com Sérgio Cossa, que é especialista em governança de internet. Estivemos hoje a falar sobre a especulação de novos preços das tarifas de internet e, obviamente, que deixou ficar o seu parecer em relação a esta iniciativa que ainda não entrou em vigor. Atenção, não temos novos preços, mas certamente que o regulador vai trazer melhores soluções para o cidadão, que é o beneficiário final. O nosso muito obrigado pela audiência. Esperamos contar consigo para a semana para mais notícias, mais novidades da tecnologia, ciência e, obviamente, com a sua companhia. Até para a semana.